Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que todos venham ter uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui numa palavra que o Senhor deu nessa noite, aqui no livro de Mateus 26. Se nós for aqui no 69, o Senhor vai dizer nessa noite: Pedro nega Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, dizendo: Tu também estava com Jesus, o Nazareno? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Pedro estava ali, assentado ali, naquele lugar, louvado seja Deus. E ali havia aqui uma multidão, né? E perguntaram a Pedro ali se ele conhecia Jesus, o Galileu. A palavra vai dizer aqui, né? Uma criada disse a Tu também estava com Jesus, louvado seja o Senhor, né? Pedro negou Jesus. Louvado seja Deus, Pai. Não é diferente de hoje. Quantos estão negando Jesus? Quantos, né, estão correndo, não quer aceitar Jesus? Aqui a palavra de Deus vai dizer que o Senhor conhecia ali o coração de Pedro. O Senhor sabia que Pedro negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. E aqui no 70 vai dizer: Mas ele negou, todos dizendo, não sei o que diz. Ele negou Jesus. Louvado seja Deus, Pai. Quantos que estão aí, né, negando o nome do Senhor? Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem estar no caminho dele. Aqui a palavra vai dizer no 71, e saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse, os que ali estavam, entre também estava com Jesus Nazareno. Outra criada ali, outra multidão perguntou a Pedro se ele estava com Jesus Nazareno. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Talvez muitos já ouviram falar de Jesus, mas não quer aceitar Ele. Muitos já negaram Jesus, muitos deixaram Ele, pararam no caminho. Sabemos que Jesus é o único caminho nessa noite. E Ele é a verdade e a vida. Aqui vai dizer no 72, e Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Louvado seja o Senhor Jesus, né? O Senhor conhece o meu coração, o teu coração nessa noite. Ele sonda o nosso pensamento. Sabe o que você está pensando agora? O Senhor sabia que Pedro negaria ele. Aonde Pedro passasse ali, ele ia negar Jesus. 3 vezes. Aqui vai dizer aqui no 73, e daí a pouco aproximou-se outros ali estavam, dizendo, Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Pedro tinha ali a presença do Senhor. Muitos via ali Pedro e sabia que ele tinha ali a essência. Sabia que ele era o servo do Senhor, mas ele negou Jesus, dizendo no 74, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Na terceira vez que Pedro negou Jesus, o galo cantou. Pois Jesus avisou a Pedro que antes do galo cantar, ele negaria o Senhor 3 vezes. Louvado seja Deus. E aqui vai dizer aqui no 75 que ele lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus, que dizia, antes de o galo cantar 3 vezes me negarás. E saiu dali chorando amargamente.
Pedro ficou triste, né? A palavra de Deus vai dizer que Pedro chorou muito. Louvado, porque ele lembrou que Jesus disse a ele que antes do galo cantar ele ia negar Jesus. Quantos agora estão tristes, abatidos? Quantos estão agora sem força para voltar para os caminhos do Senhor? Porque deixou Jesus por pouca coisa, negou Jesus. Mas que nessa noite o Senhor possa ir de encontro, né, àqueles que deixaram a presença do Senhor. Aqueles que aceitaram Jesus, mas por pouca força, por pouca fraqueza, largou ele, parou no caminho. Mas o Senhor diz nessa noite que ele é um Deus que renova, Ele é um Deus que restaura, e a aliança dele é eterna. Porque Ele conhece o teu coração nessa noite. Você que está aí do outro lado me ouvindo, o Senhor está com você aí. Louvado seja o Senhor. Não nega Jesus. Aonde você passar, fala do amor dele. Fala das maravilhas que Ele fez na tua vida. Coloca Jesus como primeiro lugar na tua vida, porque grandes coisas Ele vai fazer. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele falou ali a Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro ficou triste ali, porque ele guardou aquelas palavras que o Senhor disse a ele. O Senhor está falando com você nessa noite. Você que deixou os caminhos dele, volta para o caminho dele. Ele te chama nessa noite. Nessa noite Ele tem algo preparado para você. Coisas grandes a fazer na tua vida. Não nega Jesus. Ponha Ele como privilegiado na tua vida. Você é escolhida dEle. Você é escolhido dEle. Coloca Ele como primeiro lugar nessa noite. Na tua vida, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ir de encontro. Nessa noite que o Senhor possa abençoar. E guardar debaixo das coberturas dEle. Debaixo das mãos dEle poderosa. Ele diz em Salmo 91 que os anjos dEle estão nos guardando. O Senhor dá ordem aos anjos dEle para te guardar. Aonde você estiver, o Senhor está aguardando você. Louvado seja, com as mãos estendidas nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.